Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto de adoração. Eu vou pedir que o pastor Jamil ore por essa noite. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui reunidos no seu nome. Pedimos ao Pai que possa estar abençoando o teu povo, que possa estar chegando para cultuar o Senhor e engrandecer o teu nome. Quero agradecer aos irmãos que já chegaram e quero agradecer ao Senhor para aqueles irmãos que já chegaram. E pedir que o Senhor agora venha estar abençoando nosso louvor, a nossa comunhão e também a pregação da tua palavra. Tudo que for feito aqui hoje seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Rogamos ao Pai também, por salvação de almas, que o Senhor tenha graça e misericórdia. Te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, vamos começar aí cantando para o Senhor, louvando para Ele o quão justo Ele é. Então, justo é o Senhor, o 2 do cantor cristão. Bom, vamos fazer a leitura bíblica. Eu vou pedir aos irmãos, todos abrem a Bíblia no livro de 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Como é uma leitura bíblica sucessiva, eu vou estar lendo o primeiro versículo e os irmãos continuam sucessivamente. O versículo 13 começa assim: Por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Claramente aqui, a gente busca a santidade não sem um propósito, né, mas com um propósito exatamente definido aqui, de sermos santos porque Ele é santo. Seguindo para a parte de avisos, lembrando que nessa quarta-feira a gente tem fazemos o culto de oração, né, e ensino, começa às 7h30. Teremos no sábado a 34ª conferência de aniversário
lá na Igreja da Paz. Tá, o pré-leitor vai ser o pastor Sebastião. E os irmãos que quiserem participar, né, irem, conversa com a gente, com o pastor Jamil, o pastor Atos, para a gente estar se organizando para todo mundo ir para lá. Bom, aí domingo que vem de manhã vai ter a escola bíblica dominical, às 9 horas. E logo após, a gente vai ter a Assembleia Geral Extraordinária, tá? Vamos cantar a próxima canção, Jesus me transformou. Ó, lembrando, irmãos, Jesus me transformou. Então, faça dessa canção a sua canção. Amém. Bom, após da gente fazer essa declaração, né, de que Cristo nos transformou, vamos exaltar Ele agora com Cristo exaltado, 67 do cantor cristão.
Amém. Bom, seguindo para a parte de dízimos e oferta, vamos aproveitar essa oportunidade de podermos atuarmos ali como coparticipantes da obra de Deus, tá? O versículo de Deuteronômio 16, 17 diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Aqueles que quiserem ofertar ou dizimar, a gente tem aqui o QR Code no projetor, ali no mural, ou então segue os gasoflaços, ok? Então, se coloquem de pé para a gente estar cantando essa canção, O Poder do Seu Sangue. Amém. Podem se assentar. Pedir para a irmã Fran orar agradecendo pela oportunidade. Pediu o irmão Lamaniel orar agradecer. Amém. Bom, seguindo para a parte do versículo do mês, vamos recitá-lo? Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutires? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizestes assim? Romanos 9, 20. Algum irmão
deseja recitar? Sandra. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar o fez? Por que me fizeste assim? Romanos 9:20. Amém. Excelente. Parabéns, Sandro. Algum outro irmão quer arriscar? João, Daniel. Beleza, eu vou cobrar. Bom, seguindo adiante, vamos cantar o Cântico do Mês. Eu vou pedir aos irmãos que coloquem de pé mais uma vez. Ele é exaltado. Amém. As crianças vão sair? Ah, verdade. Antes disso, podem se assentar, todos os irmãos. Queria convidar todas as mães presentes que venham aqui à frente. Acho que a irmã Antonieta e a Alexânia e a Fran. Mãe, tu és a bênção divina, tesouro dado por Deus com amor. Tua presença ilumina a vida e enche o lar de graça e fervor. Glória a Deus pelas mães tão preciosas que cuidam, ensinam e fazem sorrir. São prova do cuidado do Pai bondoso que nos deu o melhor para nos conduzir. Em cada abraço, um colo seguro. Em cada conselho, a voz da razão. Deus nos presenteou com teu carinho puro. Mãe, és a expressão da mais doce oração. Agradecemos ao Senhor pela tua existência, pelo teu zelo, coragem e fé. Que Ele multiplique tua força e paciência e abençoe teu caminho a cada pé. Glória a Deus que em sua infinita bondade nos deu mães para amar e cuidar. Que Ele cubra de paz tua vida e que em teus braços possamos sempre descansar. Mãe, presente dos céus, dádiva bendita, teu amor é prova do cuidado do Senhor. Louvamos a Deus por tua vida tão linda, por seres farol de esperança e de amor. Devo pedir para a Raquel entregar a lembrancinha que nós fizemos para as mães. Eu vou pedir o pastor Jamil orar, agradecendo a Deus, né, pelas mães.
nós te entregamos nas tuas mãos, te louvamos, ó Pai. E também as mães aqui que não estão presentes, mas são mães das crianças que estão presentes. Então rogamos por elas também, Senhor, de cada uma das que estão aqui, e daquelas que aqui frequentam, daquelas que aqui vêm, ó Pai, nós te pedimos a tua graça. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém. 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 Então as crianças podem sair com a Antonieta e com a Carol. Entrego a palavra para o pastor Jamil. Deu certo, hein? Boa noite a todos. Hoje nós temos um pequeno grupo, mas glória a Deus pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui. E devemos estar, lembrando que estamos aqui para a glória de Deus, então é para a glória dele que vamos estar, então, estudando a palavra dele. Eu quero pedir aos irmãos que abrem, então, suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 9, 6 e 7. Romanos. Romanos 9, 6 e 7. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus? Eu vou fazer a leitura, em primeiro lugar, na minha Bíblia aqui, na ACF, e depois nós vamos fazer aqui na que eu coloquei aqui, que é na atualizada, tá bom? Então diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. E na atualizada que está aí na tela, diz assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que agora vamos analisar. Pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, dá-nos a graça de podermos aprender mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Agora estão. Muito bem, irmãos. Então nós vamos estar analisando esse versículo, mas vamos sintonizar um pouco, irmãos, o que nós já tínhamos visto nessa passagem. Porque os versículos de 1 a 5 é praticamente uma introdução àquilo que ele vai falar nessa passagem. E nós vimos que este assunto que ele vai tratar aqui no capítulo 9, que é a soberania de Deus, ele vai estar falando em 3 capítulos, capítulo 9, 10 e 11. E cada um tem seu específico, tem seu subtítulo específico. Mas agora nós estamos
nós vamos nos capítulos, no capítulo 9. Paulo sempre começa os capítulos falando do seu sentimento para com os israelitas. Então ele está sempre fazendo isso. Então ele começa o capítulo 9 falando: em Cristo diga a verdade, não minto, dando testemunha à minha própria consciência no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza em contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então ele está sempre expressando o seu sentimento em cada uma, no início de cada capítulo. Vejamos isso no capítulo 10. Versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é a sua salvação. Capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E aí ele vai discorrer o assunto. Então ele sempre expressa aqui o seu afeto para com os seus irmãos compatriotas, irmãos de sangue. Quando ele trata muitas vezes a palavra irmãos aqui, é no sentido de que eles são da mesma raça, não que eles são cristãos. E ele vai, nesse versículo de hoje, vai ficar muito claro o que nós estamos querendo dizer. Então, quando ele vai expressar aqui no capítulo 9, ele vai também dizer o seguinte: quem são, qual que é o privilégio da sua nação? Então veja, diz aqui, que são israelitas, dos quais é a adoção, da adoção de filhos, deles é a glória, deles é a aliança, deles é a lei, deles é o culto e as promessas, dos quais também são os pais, dos quais é o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então o que o apóstolo está falando aqui é que a sua nação, Israel, então eles são israelitas, lembra que nós falamos ali, baseado, porque todos são filhos de Jacó. Quando Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, então todos os seus descendentes ficou sendo conhecidos como israelitas. E aqui essa expressão deles é a adoção de filhos. Deus usa essa expressão para nós, a igreja. Nós somos filhos por adoção. E se você vai ver lá no Velho Testamento, Deus usava, Deus tratava o povo dele, o povo de Israel, como filhos. Isso é importante, eles tinham certos privilégios. Deles é a glória, então eles viram a glória de Deus como nenhuma outra nação viu. Deles é a aliança, então nós vimos aqui, ficamos um culto só falando das alianças que Deus fez com o seu povo. Então, especialmente ali com os patriarcas, começando com Abraão, Isaac, Jacó, e depois com Moisés, Davi, Deus fez várias promessas para eles, várias alianças com eles. E vimos a diferença entre promessas e aliança também. E também Deus deu a eles a lei, a lei era um caminho que eles iriam nortear, como que eles deveriam viver, e a lei, ela expressava a modo de vida em todos os aspectos, desde a lei civil, como que eles deveriam tratar, como é que deveria fazer quando alguém, por engano, matasse uma outra pessoa, o que eles deveriam, como que eles poderiam estar cultuando a Deus, não deles é o culto. Deus expressou a sua vontade em relação a como que eles deveriam cultuar a Deus. Então Deus deu revelações para eles surpreendentes e muito importantes. Agora chega um ponto que o Evangelho, Cristo, que é Cristo, deles descende o Cristo, né? Nós vimos ali, deles descende o Cristo segundo a carne, aí ele diz segundo a carne, e depois diz, Deus bendito eternamente. Então, Cristo que veio da descendência de Israel, mas que também é Deus bendito eternamente. Então aqui nós vimos que ele tem duas naturezas,
a natureza humana e também a natureza divina. Vou precisar beber aqui um pouquinho. Amém. Vamos ver se nós conseguimos. Bom, e aí nós chegamos então no nosso versículo. Esse versículo, irmãos, ele é basicamente o versículo-chave do capítulo 9. Porque ele vai dizer uma coisa muito interessante, e ele vai falar assim, não que a palavra de Deus haja faltado, e a Bíblia vai fazer, não pense que a palavra de Deus falhou em relação ao povo de Israel, que tinha todo esse privilégio. Porque, na sua maioria, o povo de Israel rejeitou Jesus. Eles não criam que Jesus era o Cristo. Eles estavam aguardando o Cristo. Eles esperavam o Cristo. Só que o Cristo, que quando veio Jesus Cristo, né, Jesus que é o Cristo, eles não esperavam um Cristo como veio Jesus. Eles esperavam um soldado poderoso, um rei que viria destruir o Império Romano, ou queria realmente dar a liberdade política e econômica ao povo judeu. E esta era uma das visões que eles tinham em relação ao Messias. Então, quando veio o seu Messias, ou o seu Cristo, quando ele veio humilde, e veio falando de que queria morrer, que realmente ele precisaria morrer, ele precisaria estar para poder enviar o Espírito Santo, etc. Tal. Eles não entenderam, muitos deles não gostaram, inclusive Judas foi um dos que não gostou dessa mensagem, foi por isso uma das razões que ele o traiu. Então eles rejeitaram até, né, e assim como a maioria das pessoas daquela nacionalidade. Muito bem. Então, quando nós vimos aqui, nós podemos ver o seguinte, que nesse ponto desse capítulo nós temos uma introdução a um novo assunto. Ou seja, se é um novo assunto, nós temos aqui de 9, 1 a 5, a introdução a esse novo assunto que é sobre a nação de Israel. Então nós vamos ver aqui que ele está falando desse povo, o povo Israel. Então muitas vezes nós não podemos, quando nós pegamos um versículo aqui, e nós não podemos às vezes isolar aquele versículo sem dentro desse tema geral que está se tratando dessa nação, a nação de Israel. Então ele introduz isso. Também agora no versículo 6 é um argumento geral, uma objeção que se era levantada ao ensino do apóstolo Paulo era a seguinte, que se Deus tinha feito as promessas, Deus tinha feito várias promessas e ele havia tratado disso no capítulo 8. Eu gostaria que os irmãos voltassem ainda um pouco, versículo 28 até o 30, vejamos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Esta promessa é uma promessa aqui, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daquelas pessoas que foram chamadas por Deus, daquelas pessoas que estavam no propósito de Deus. Ou seja, que Deus fez um propósito deles para salvá-los, e então que todas essas pessoas que estavam dentro do seu propósito. Então, essas pessoas que estavam no propósito de Deus, ou que Deus já tinha, de antemão o conheceu, ele vai falar aqui, os que de antemão, ou que dantes conheceu, também predestinou. Então Deus deu para eles, fez um plano, então predestinou para eles serem conformes à imagem do seu Filho. Esse era o destino que ele tinha dado para eles, para serem conformes à imagem do seu Filho.
Aí, uma vez que ele tinha esse destino para eles, no determinado tempo, ele chama a pessoa. Então, chama e salva essa pessoa. Então, a pessoa ela vai dar a resposta de fé. Até então, Deus, nos propósitos de Deus, a predestinação, até aqui estava no coração de Deus. Aí, no chamada, é quando ele me chama, quando ele te chamou. Ele chamou você e você deu uma resposta de fé. E aí o que ele faz quando você deu a resposta de fé, quando nós damos a resposta de fé? Ele me justificou, ele me declarou justo, te declarou justo. Então ele incluiu você nos seus planos. Então você passa então a estar lá naquele propósito, então você faz parte agora desse povo que faz parte do plano de Deus. Desse povo que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você foi chamado segundo o seu propósito. Então, aí aqui ainda tem promessas até para frente. Aquele que justificou, a esse também glorificou. E é usado de completar e vai glorificá-lo. E vai realmente ter a promessa para Deus nos glorificar. Ele terá que voltar e ressuscitar os mortos em Cristo, transformar os vivos que estiverem, levar-nos para Ele e sermos então introduzidos, colocados na mesma glória, ou sermos glorificados. Estaremos para sempre com o Senhor, longe do poder e da presença do pecado. Então, esse é o nosso destino. Esse é o que Deus está falando em relação a todos nós. Mas Deus já não havia feito promessas para o seu povo de Israel. Eles não eram pessoas que Deus tinha escolhido, não era a nação de Deus escolhida, não era aquele povo que Deus trabalhava com eles, que tratava eles como filhos, porque eles eram tão rebeldes, mas Deus sempre estava só esperando que eles falassem, eu me arrependo, e Deus estava pronto para perdoá-los. Eles não eram essa nação. Será que Deus então falhou? Então essa é a pergunta, essa é a indagação. Não pensemos, diz a palavra de Deus, não pensemos que Deus tenha falhado. Então essa é a palavra. Não que a palavra de Deus haja falhado ou haja faltado. Então é isso que ele está nos mostrando. Então ele está respondendo à objeção dele. Então ele vai responder essa objeção, ele começa aqui no versículo 6, e ele vai responder fazendo alguns argumentos lá desde o versículo 7 até o versículo 13. Ele vai argumentar, a sua tese é a seguinte: nem todos que são de Israel são de Israel. Aqui na atualizada fala o seguinte: nem todos que são de Israel são israelitas. Mas dá na mesma, né? Fica meio confuso. Então o que ele está querendo dizer com isso? E aí, quando ele vai dar a ilustração, vai ficar claro o que ele quer dizer com isso. Então, quando ele vai ilustrar, e vocês podem, eu vou só dando uma adiantada aqui, ele vai dizer, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Então, ele vai argumentar em cima da sua primeira afirmação. Nem todos que são de Israel são de fato Israel, ou seja, eles não são de Israel. O que eles são então? O que eles são? E aí ele vai provar dizendo o seguinte, olha, Abraão, ele teve Isaac, mas antes de Isaac ele teve Ismael. E só por serem filhos de Abraão não quer dizer que é israelita. Então a sua tese é a seguinte: quem são os israelitas? São aqueles que vieram de Isaac, os filhos da promessa. E ele vai continuar aqui a argumentação, dizendo, nem por serem, ele vai começar a falar, olha, Rebeca também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú também não foi o escolhido, desde o ventre estava dizendo que o maior serviria ao menor. E Deus escolheu Jacó, e mais tarde ele vai falar aqui
e rejeitou Esaú, certo? É usada a palavra forte aqui, ele odiou Esaú. Pois vocês vão ter paciência, porque nós não vamos explicar isso hoje, tá? Então, ele usa esses argumentos para dizer o seguinte: não é porque você é descendência de Abraão, não é porque você veio de Isaac, nem todos os filhos de Isaac tornaram-se, então, israelitas. Mas ele também vai querer fazer uma outra, enxugar mais essa tese dele. Porque ele está falando aqui de descendência física. Então, aí é que nós podemos entender aqui. Então, ele vai responder isso. Contextualizando. Eu já falei sobre isso aqui, né? Então, eu acho que eu já falei isso aqui, do contexto. Vamos lá. O propósito de Deus pode ser mudado ou frustrado? Então, Deus abandonou o seu povo com todas as promessas que havia feito. Então, nesses versículos, Paulo descreve imediatamente, em detalhes, a real situação da rejeição de Israel. E reserva até quase concluir o capítulo 11, ele reserva até lá no finalzinho, ele vai falando, vai expondo, até ficar claro o que ele estava querendo dizer. Então o apóstolo quer persuadir as pessoas, ele faz isso de maneira calculada para ir conquistando as pessoas. Ele poderia simplesmente argumentar o seguinte: mas por quê? Ele falou assim: olha, porque Deus é soberano, ele quis escolher. Ele quis escolher só alguns, ele endureceu outros. Ele não usa, ele vai falar isso. Ele vai falar, aqui o versículo que nós falamos, ele rejeita quem quer, escolhe, não depende de quem quer ou de quem ouve, mas de usar Deus de misericórdia. Vai chegar nesse ponto, certo? Mas ele não vai usar esse argumento logo de início. Ele está indo devagarzinho. Ele primeiro prova aqui em relação que Deus escolheu Isaac, mas nem todos os filhos de Isaac também são os escolhidos. Aí Deus escolheu Jacó e ele teve 12 filhos. Mas será que esses 12 filhos, o que acontece? Por que Israel rejeitou? Então, vamos ver então o que Deus está. A chave para o entendimento é isso: Deus rejeitou Israel? A chave está na compreensão do que ele falou aqui. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então essa é a chave. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Todos que são de Israel, nem todos são israelitas. Qual que é então a sua... Não pensemos de Deus que a palavra de Deus haja faltado. Então, essa aqui é uma afirmação negativa. Não pense que a palavra de Deus faltou. Então, ele está primeiro dizendo o seguinte: aquilo que estava sendo argumentado com eles, olha, falhou a palavra de Deus? Não faltou, não falhou. Então, ele vai mostrar. Se a palavra de Deus não faltou, então, mesmo essa sendo uma afirmativa, uma afirmativa negativa, ou seja, ele está afirmando que não falhou, de uma forma negativa, ele quer que eles tenham uma certeza positiva nisso aqui. Então, quem é de Israel? Quem de fato é israelita? E ele vai mostrar e vai argumentar aqui para que todos nós compreendamos. Na verdade, irmãos, isso aqui não é uma coisa nova que ele falou aqui em Romanos. Então, eu gostaria que nós voltássemos lá para Romanos 4. Quando ele falou aqui da justificação, tá certo? Todo mundo achou o versículo 1? Aqui não está na transparência, viu, irmãos? Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus,
e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então ele está querendo argumentar aqui, está argumentando que a justificação é pela fé, que Abraão foi justificado pela fé. Mas, versículo 6, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão ou somente sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Mas como foi imputada? Estando na circuncisão, lembra que a circuncisão era o símbolo era o ato simbólico de que aquele povo pertencia a Deus. Mas aqui ele vai explicar como foi imputada, estando na circuncisão e na incircuncisão. Ele diz, não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, sendo selo da justiça, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Estando também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. O que Paulo argumentou aqui no capítulo 4, nós já estudamos isso aqui há muitos tempos atrás, é o seguinte, que a justificação é mediante a fé. Ele prova pela história de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Então essa compreensão aqui de que quem são os verdadeiros israelitas? Lembra quando o Senhor Jesus esteve argumentando com os judeus, lá no capítulo 10 de João, eles falaram assim, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Abraão. Ele falou assim, se Abraão fosse vosso pai, vocês não procurariam me matar. Quem você procura matar? Quem está te procurando matar? Ele falou assim, olha, aí ele começa a argumentar ali, na verdade, vocês estão fazendo a vontade do vosso pai e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e começa a dizer para os judeus que, na verdade, eles não eram filhos de Deus, que eles eram filhos do diabo, no versículo 44. Então ele está falando assim, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não procurariam me matar, vocês fariam as obras de Abraão. Então, em outras palavras, o que nós estamos querendo argumentar aqui é que quem é Israel? É os que creem, certo? O verdadeiro Israel que creem, certo? Muito bem. Esse argumento aqui que Paulo está lançando aqui é para mostrar que agora, pela igreja, Deus não rejeitou Israel, mas os israelitas, ou os verdadeiros israelitas, aqueles que estão lá no propósito de Deus, mesma coisa lá do capítulo 8, esses são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Esses é que são, de fato, israelitas, certo? Então, isso é muito importante. Então, esse é o mesmo argumento que ele usou lá para falar da justificação, só que lá o objetivo dele era falar sobre justificação, falar que os gentios estão incluídos ali junto com Abraão, porque nós temos a mesma fé que teve Abraão. Abraão foi justificado pela fé, estando ainda incircunciso, certo? Então os gentios não precisam ser circuncidados. Esse era o argumento dele ali. Então, aí, na medida que eles foram, que Abraão creu, aí sim ele foi circuncidado. E aí a circuncisão começa ali a nação de Israel. Começa todas as promessas, aí como nós vimos lá, deles é a lei, Deus mostrou para eles como é que deve ser o culto, Deus fez várias coisas em relação a eles, Deus tratava eles realmente como filhos. Mas mesmo assim, aí quando nós temos essa visão, irmãos, nós podemos entender por que o povo de Israel sempre foi um povo rebelde e contradizente. Por que eles sempre foram pessoas
de dura serviço. Porque, na verdade, eles eram uma nação que, aquela nação era uma nação que eles tinham um Deus como um único Deus, mas nem todos tinham isso. Nem todos eram convertidos. A nação poderia fazer, nós temos um Deus. Eles se gloriavam nisso. Mas nem todos tinham esse Deus. E isso refletia-se nas ações das pessoas. Então não basta alguém professar que tem Deus. Ele tem que ter Deus verdadeiramente. Então essa é a grande lição para todos nós. Então é isso. Então aqui nós temos alguns argumentos aqui em relação à palavra de Deus haja falhado. Então, mas em suma vai se dizer o seguinte, ó, a palavra de Deus não falhou. O povo de Israel continua sendo abençoado através daquelas pessoas a quem Deus predestinou, certo? Aquela a quem ele predestinou. Tem-se a promessa, depois futura, né? No próprio livro de Romanos vai falar isso, todo Israel será salvo. Tem-se a promessa de que o próprio Cristo vai reinar literalmente sobre Israel, certo? Durante 1000 anos. Mas a nação de Israel não foi rejeitada baseado agora simplesmente naqueles que creem. Hoje o povo de Deus é a sua igreja. Então quando Cristo voltar e levar a sua igreja, e aí o que vai acontecer? Jesus Cristo vai reinar sobre Israel, e ele vai começar um reinado, né, em relação a essa nação, com essa nação, onde todos, o centro do seu reinado será Israel. Mas por enquanto, hoje, o povo dele é a sua igreja. E Deus não rejeitou Israel. Esse aqui é o mesmo argumento, e ele vai usar esse argumento aqui, de que Deus deixou um remanescente. Em relação a Elias, por exemplo. Elias estava ali lembra que Elias era profeta do povo de Israel, do povo do norte. Israel do norte, todos eles tinham abandonado o Senhor. E Elias estava super desanimado, porque ele tinha feito toda aquela... Enquanto ele estava ali, fez aquele grande milagre lá em relação ao holocausto, que Deus mandou fogo sobre o holocausto, e mostrou ali, provou que o Senhor é Deus, tudo. Então, nesse momento que ele prova que o Senhor é Deus, Elias pensou que agora o rei ia realmente ficar firme, mas não ficou. Aí ele estava bem desanimado e falou: Senhor, olha aqui, queimaram os teus altares, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Mas Deus falou assim: não, eu deixei, preservei 7.000 homens, eu sempre confundo se é 7 ou 3.000. Eu preservei 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então ele preservou. Irmãos, diante de toda aquela nação do norte, lembra que começou tudo lá com Jeroboão, que afastou do povo ali, afastou o povo de adorar a Deus, todos eles abandonaram. Estava ali no tempo de Acabe, todo mundo abandonado. Quem mandava ali não era nem o rei, era a mulher dele, Jezabel. Então era um problema sério ali. Aí de repente, vem aquele profeta fazendo milagres, tudo, mas mesmo todos aqueles milagres não resolviam o problema, as pessoas não adoravam a Deus. Mas o que fez com que aquela nação não tivesse todos? É exatamente o remanescente. Deus preservou algumas almas. Foi o remanescente. O resto, realmente, mesmo sendo filhos de Israel, ali estavam incluídos os filhos de José, que foi um homem piedoso, tudo, mas
Só aqueles a quem Deus preservou é que realmente são de fato israelitas. Então, esse é o argumento do apóstolo. Nem todos de Israel são israelitas. Então, Paulo já havia dito isso em Romanos 2, 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, circuncisão aquele que é do coração. Está vendo aqui, irmãos? Paulo não falou novidade aqui, ele tá só mostrando e repetindo aquilo que ele já havia falado lá em Romanos capítulo 2. Quem que é o verdadeiro Israel? É aquele que é interior, aquele que crê no Senhor Jesus. Então, às vezes, tem aquela ideia errada de que lá no Velho Testamento as pessoas eram salvas se eles cumprissem a lei. Não, era pela fé, mesma coisa, tinha que ter a mesma fé que Abraão teve. Certo? E aqueles que tentaram servir a Deus e fazer as coisas pelas obras da lei, eles fracassaram, assim como os fariseus faziam isso. Os fariseus eram pessoas que realmente eram zelosas, pessoas que realmente zelavam pela lei, mas não pela fé, não diante era simplesmente, eles reduziam a lei àquilo que eles podiam guardar, aqueles que podiam dizer, ficar com consciência tranquila. E com isso eles se tornaram pessoas legalistas. Por isso que uma pessoa legalista, às vezes a pessoa chama que a pessoa é fariseu. O fariseu é uma pessoa legalista, uma pessoa que julga o outro, certo? Que realmente ele tem um patamar, ele fez uma linha no qual ele acha que é assim que serve a Deus, e quem não serve a Deus daquele jeito, ele julga, ele condena. Assim era a postura dos fariseus. Mas essa não é a forma de Deus. Sempre foi mediante a fé. Então, aqui é preciso que nós possamos entender que é sempre mediante a fé que a pessoa tem no Senhor Jesus Cristo. Nem todos que são de Israel são israelitas. De igual modo, Paulo havia dito em Romanos 4, 11 a 13. Esse é o que eu li lá aquela hora, certo? E que ele realmente justificou ali a justificação pela fé, certo? Então ali eu não vou ler aqui de novo. Então essa é a chave para entendermos a conduta do povo de Israel ao longo da sua história. Então o povo de Israel ao longo da sua história sempre foi uma pessoa que se queixava muito, murmurava por qualquer coisa, certo? Era cheio de queixas, de murmurações. Eles presumiam que, por serem de Israel, eles acreditaram que nada poderia estar errado. Nada pode estar errado, porque eu sou da nação que conhece a Deus. É a mesma coisa alguém hoje dizer o seguinte: bom, eu não preciso temer nada porque meus pais são crentes, eu vim de uma família cristã, eu já fui batizado, então eu posso confiar que eu sou salvo. Mas se a pessoa está confiando na sua fidelidade, se ela não está confiando na obra do Senhor Jesus Cristo, você está confiando na igreja, nos rituais da igreja, é a mesma coisa que fazia aqui o povo de Israel. Eles ficavam tranquilos, achando que eles eram o povo de Deus, mas a gente não nega quem nós somos, as nossas ações. Então eles não negavam que eram incrédulos, quando murmuravam, quando reclamavam. E aí nós podemos entender que a constante desobediência deles mostra por que eles foram punidos. Eles foram levados para o cativeiro. Deus teria grandes bênçãos para eles, mas eles simplesmente
preferiram outro Deus, outros deuses, mesmo que na sua história se eles voltassem na história e vissem tudo que Deus tinha feito, mas eles preferiram adorar outros deuses. Nós podemos dizer assim, mas como é que pode o povo de Israel fazer isso? É porque eles eram incrédulos. Eles eram incrédulos. Se você ler Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel para o templo, para ele ver ali as coisas terríveis que eles estavam fazendo ali, as escondidas, você vai ver que Deus foi muito paciente com aquele povo. Foi muito e muito paciente. Então, por isso que nem todos de Israel são de fato de Israel, são israelitas, porque precisa ter a mesma fé que tiveram seus patriarcas. Eles são realmente, os patriarcas foram escolhidos de Deus, tiveram toda aquela fé. Você vê a vida de Abraão. A vida de Abraão começou, ele tomando um passo de fé, saindo da sua terra, da sua parentela, mas a fé dele era fraca. Ele tinha medo das outras nações. Ele pediu para a esposa dele mentir, que era a irmã dele, porque tinha medo que os outros o matassem. Então mas ele foi caminhando na sua vida. Aí quando Deus faz a promessa que teria um filho, ele já era velho, a esposa velha, não sabia como que Deus iria cumprir essa promessa. A esposa fala assim, olha, eu acho que Deus vai cumprir essa promessa através da minha serva, eu vou deixar você dormir com a minha serva. Abraão fala, isso mesmo. Aí dorme com a sua serva, tem um filho com ela, 13 anos se passaram. Aí Deus se revela para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então Abraão cresce, vai crescendo na sua vida espiritual, vai crescendo porque Deus também revela-se a ele, mostra quem Deus é para ele. Irmãos, Abraão cresceu porque Deus se revelou a ele. E Deus quer se revelar a você, mas Ele vai se revelar através da sua palavra. Ele vai se revelar através quando você já chega a Deus em oração, se apegando a Deus, se apegando à palavra, Ele vai se revelar cada vez mais a você. Ele vai fazer essa obra na sua vida. Então você que já creu no Senhor Jesus, você já confiou nele, então Ele quer se apegar a você e você precisa estar se apegando a Ele cada vez mais, para que Ele possa então fazer a obra que Ele quer para você e cumprir aquele propósito de você ser conforme a imagem do seu Filho. Este é o propósito que Deus tem para a sua vida, que nós sejamos todos conformados à imagem do seu Filho. Ele não quer menos para nós. Então assim era o povo de Israel. Então aí nós podemos entender a história do povo de Israel. Como é que eles rejeitaram, certo? Então aí nós podemos entender isso. Também era a chave para entendermos os 4 evangelhos. O Senhor gastou tempo e espaço em discussões com os fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei. Por que o Senhor Jesus estava discutindo com os religiosos da época? Porque ele era duro com eles. O Senhor era compassivo com os pecadores. Foi compassivo com a mulher adúltera, foi compassivo com o publicano, certo? E foi compassivo com muitos outros, aqueles que ele curou, aqueles que ele realmente perdoou os pecados e tudo. Mas com os religiosos, ele foi duro com eles, porque eles conheciam a verdade, mascaravam a verdade, rejeitavam a verdade e levavam o seu povo para longe de Deus, ao invés de fazer o povo chegar-se a Deus. Essa
Foi a razão pela qual o Senhor tem muitos embates em relação às pessoas que estavam na liderança. Fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei. A atitude desses religiosos se explica com a frase: nem todo de Israel são israelitas. Então esse era o grande problema, porque ali os próprios religiosos, os próprios líderes não eram convertidos. Lembra da história do Nicodemos? Quando Nicodemos chegou elogiando Jesus, Jesus já foi falando: olha, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode isso? O povo voltar? Ele falou assim: quem não nascer da água e do Espírito, quem nascer da carne é carne, quem nascer do Espírito é Espírito. Portanto, não te admire de eu disser, importa-vos nascer de novo. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Aí Jesus deu nele: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Ele deveria saber a coisa básica: como é que eu nasço de novo? Como é que eu me torno filho de Deus? Como é que alguém que é mestre, como é que alguém que está ensinando, que está na liderança de uma igreja, não sabe como ser salvo? O que vai ensinar para essas pessoas? A pessoa tem que saber. Por isso que Deus foi duro com os religiosos, foi duro com os líderes. Porque estes de Israel, especialmente as lideranças, estavam levando o povo cada vez mais para longe de Deus. Então, ser líder, muitas pessoas se fazem líderes de igrejas, e às vezes muitos deles não conhecem nem a Deus, e faz, às vezes, por benefício próprio, para ganhar dinheiro, para fazer outras coisas. Isso é uma responsabilidade muito grande, você se colocar sob a liderança sem conhecer Deus, e sem ter alguma coisa para você dar para o povo de Deus. Então todos eles presumiram que eram de Israel, e por serem de Israel, acreditavam que nada podia dar errado. Isso é como aquele que é filho de crente, sempre está acostumado a vir na igreja, tudo, e se acomoda nessa circunstância, e acha que está tudo bem, porque ele frequenta a igreja, vai ser tudo bem com ele, sendo que nunca entendeu o verdadeiro evangelho, nunca entendeu o que Cristo fez por ela, nunca se arrependeu dos seus pecados. Muitos lá nos seus lugares, no lugar de trabalho, ou na escola onde a pessoa estuda, dá um mau testemunho, não tem nenhuma diferença entre eles e um ímpio, porque não conhecem a Jesus, não se converteram a Cristo. Quando alguém se converte, o que vai se evidenciar na sua vida é a vida de Cristo. Por isso que Paulo está aqui, que nem todo Israel é de fato de Israel. João Batista foi o primeiro a considerar essa questão. Ele foi um pregador do deserto, precursor de Jesus, pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, por que ele precisava de um João Batista? Porque o povo estava longe de Deus. O povo de Israel estava longe de Deus. Precisou de João Batista vir antes para poder realmente pregar e falar: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam arrepender dos seus pecados. Os seus pecados, eles fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se não credes, realmente perecereis os vossos pecados. João Batista falou para eles: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento
E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas 3:8. João Batista estava compreendendo isso muito claramente. Não é porque o fato deles eram de Israel que eles eram verdadeiro Israel, que eles eram verdadeiros filhos de Deus. É isso que Paulo está argumentando aqui para mostrar que Deus não falhou. Deus não falhou. A nação de Israel nunca foi um povo de Deus. Deixa eu explicar muito bem isso aqui, ficar claro. No seu sentido total, certo? Eles eram representantes na época. Eles eram as pessoas que levavam o nome de Deus. Mas como nação inteira, eles nunca foram, como nação inteira, não eram todos convertidos. Vocês podem ver esses altos e baixos. E quando eles tinham uma boa liderança, então o povo estava lá em cima, estava fervoroso, servindo a Deus. Mas quando tinha uma fraca liderança, eles abandonavam a Deus e estavam enfiando na idolatria. Eles dependiam muito de uma liderança. Uma liderança que os conduzia. Você vê que não precisava, assim, de mais do que uma geração. Ezequias foi um bom rei. Ezequias fez muitas coisas para Deus. O povo começou a servir e abandonar as coisas. De repente veio seu filho Manassés, o pior rei de Israel, e levou todo o povo. É claro que sempre tem os remanescentes. Manassés, um dos piores reis de Israel. Mas aí está a questão que Deus tratou com eles como filhos. Porque bastou Manassés chegar a Deus, se arrepender verdadeiramente. Deus não somente o aceitou de volta, como restabeleceu até o seu reino. E ele consertou muitas coisas que ele tinha feito de errado, não deu para fazer tudo, certo? Não dava mesmo. Mas aí teve o seu filho também foi mau, e depois teve um outro, também foi descendente dele, Josias, um excelente rei. Mas o povo sempre dependeu de alguém que o liderava, que alguém que o liderasse. Sempre dependeu. Não pense que hoje é diferente. Certo? Não pense que hoje é diferente. Uma má liderança leva as pessoas para longe de Deus ou para perto de Deus. Então isso é muito importante. Jesus também combateu os religiosos da época. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Veja o que Jesus fala para os que creem nele. Às vezes a pessoa crê no Senhor Jesus, nós estamos prontos para falar assim, olha, eu quero te mostrar assim, ó, Deus, se você creu nele, Deus te dá certeza da sua salvação, você pode ter certeza. Jesus não foi dando certeza para a pessoa logo imediato. O que ele fez? Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, então ele fala para os judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E a partir daqui começa um dilema muito grande. Nós nunca fomos escravos de alguém, como que você fala que nós precisamos de libertação? Olha, esses aqui professaram que queriam nele. Ele tentou mostrar para eles que eles precisavam permanecer nele para serem libertados. Permanecer em Cristo. O que Jesus fala lá no 37? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, mesmo que as pessoas professavam uma crença,
A palavra de Deus não estava neles. Em João capítulo 15 ele vai falar isso. Se permanecerdes nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós. Essas duas coisas importantes. Creu no Senhor Jesus, as palavras vão permanecer nele. Então, isso quer dizer o seguinte: a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, confia nele como seu Salvador, começa um processo de santificação. Então, você precisa, cada dia mais, de estar crescendo. Você vai crescer pela palavra, pela comunhão que você tem com Deus, pela comunhão uns com os outros. Então, tudo isso é importante. Também essa é a chave para compreender o tratamento dado aos apóstolos pelos judeus. Então, eles acreditavam que, por serem de Israel, descendentes de Abraão, só isso os salvaria. Então, essa continua sendo a dificuldade quanto aos fariseus, sejam eles judeus ou gentios. Essa é a causa do escândalo da cruz. Porque Paulo ele quebrou esse paradigma deles aí de que bastava ser de Israel, bastava ser descendente de Israel para ser israelita. Não basta isso, isso não é suficiente. A pessoa tem que crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. O princípio ensinado aqui é a chave essencial a toda a doutrina da salvação. Então, a chave para 3 perguntas. O que é que tudo isso tem a ver comigo? Como é que a salvação é efetuada pelo Senhor Jesus Cristo? Então, como é a salvação efetuada? Quem essa salvação é aplicada? Então, o que isso tudo tem a ver? Eu já tenho falado isso aqui, irmãos. Então, a salvação se aplica nesses casos? Então, eu vou ficar aqui, eu vou deixar essas perguntas, eu vou fazer essas perguntas aqui. Então, primeiro caso, existe algum país cristão? Eu posso dizer, esse país é cristão. Eu já ouvi falar, os Estados Unidos é um país cristão. Não é. Na história deles, eles não é um país cristão. É um país que tem muitos cristãos lá. Certo? O Brasil é um país cristão? Tem muitos também. Mas no país não é um cristão. Pelo contrário, está bem longe, né, da nossa realidade, está bem longe de Deus em termos gerais no nosso país. Então, creio que não existe um país, e nem mesmo Israel foi um país cristão, ou foi um país que como um todo servia a Deus. Era representante, Deus tratava como filhos, Deus tinha toda uma peculiaridade para com eles. Os filhos de pais crentes são necessariamente cristãos? Qual que é a resposta subentendida aqui? Também? Não. Os filhos dos crentes não são crentes. Todos eles precisam crer no Senhor Jesus, precisam se converter a Cristo. Os filhos batizados são cristãos? Então, algumas igrejas irmãs, eles batizam crianças, certo? Como fazem os católicos. Mas são irmãos. Eu poderia dizer, os filhos destes são cristãos porque são batizados? Não, eles vão precisar se converter. Só tem um modo de chegar a Cristo. É pela fé, mediante a fé. Todos que são batizados e membros da igreja são necessariamente cristãos? Deveria, mas às vezes a igreja se equivoca e batiza pessoas que não deveriam ser batizadas. A pessoa se torna membro da igreja, a pessoa, em determinado momento, mostrou uma certa evidência, batizou, mas depois, ao longo do tempo, vai mostrar que talvez ela não era cristã. Então, quando a gente volta naquela pergunta, nós vamos dizer assim, e que isso tudo tem a ver comigo? Porque essa realidade também por que na igreja, às vezes, principalmente em assembleia, né, nas assembleias, há aquelas discussões calorosas e até pecaminosas. Certo?
Então, nós agimos, muitas vezes, na carne, não quer dizer que eram, todos eram incrédulos, mas às vezes há incrédulos no meio. Como é que a salvação é efetuada pelo Senhor Jesus Cristo? Como ela é? Então, eu vou só falar bem rapidinho aqui, porque acho que, não sei se todos aqui, mas veja bem, como é a salvação? O apóstolo Paulo resumiu isso. Venho vos anunciar o evangelho que vos anunciei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O evangelho se resume nisso: Cristo morreu, foi sepultado. Agora, Cristo morreu por quê? Cristo morreu para pagar a penalidade dos meus pecados. Cristo ressuscitou para que para que nós pudéssemos, porque Ele venceu a morte, então nós também podemos vencer a morte. Mas quem essa salvação é aplicada? Só é aplicada para quem crê nele como Salvador. Mas quem é que vai crer? Quando perguntaram para os apóstolos: que faremos, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, o que precisava? Eles precisavam arrepender-se dos seus pecados, arrepender do que tinha feito, arrepender de estar indo no caminho errado, saber que a sua vida do jeito que está não estava agradando a Deus, e que precisavam de Cristo, precisavam receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então eles precisavam disso. Então a salvação, ela vem mediante a fé. Deus é que me justifica, mas a justificação, Deus me declara justo, é justificação pela fé. Por que Deus me justifica? Baseado na obra do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, Ele pagou o preço dos meus pecados. Ele só vai me justificar, me declarar justo, porque Cristo morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados. Você crê nisso? Então você crê nisso. Então a Bíblia fala assim, lá em Romanos 10, nós vamos chegar lá. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você precisa crer no coração e confessar que Jesus é Senhor. Que talvez muitos querem Jesus como Salvador, mas você realmente quer Jesus inteiro, completo? Jesus, ele não é só Salvador, ele é Salvador, Senhor, Deus. Quando você recebe Jesus como Salvador, ele é seu Senhor também. Ou você quer ter o controle, continuar mantendo o controle da sua vida? As pessoas queriam o Deus de Israel, porque eles queriam uma bênção, mas eles não queriam se submeter a esse Deus. Eles não queriam estar atrelados de ser o Deus único. Eles queriam adorar a Deus, mas também queriam adorar o bezerro de ouro. Eles queriam adorar outros deuses. Deus disse, não, eu sou o único Deus. Você não pode nem fazer uma imagem de escultura do que existe lá no céu. Nem representando o próprio Deus. Vocês precisam arrepender dessa idolatria. Israel e Israel. O termo Israel, então, tem dois sentidos, duas conotações. Israel física, Israel espiritual. Uma nação em geral e uma nação espiritual. Isso é importante. Todos pertencem ao primeiro. Todos aqueles que são descendentes pertencem ao primeiro. Ao externo, ao físico. Mas só alguns pertencem ao Israel espiritual. O propósito e as promessas de Deus só se referem ao segundo grupo, ao Israel espiritual. As promessas de Deus nunca falharam e nunca falharão em relação ao verdadeiro Israel. As promessas de Deus sempre se referiam a este grupo peculiar. Só quero concluir dizendo o seguinte: muitos são os que vão ao local de culto. Todos os domingos ouvem o evangelho. Alguns destes são até batizados, membros de uma igreja, mas nunca creram em Cristo. Isso em geral porque nunca perceberam que têm necessidade dele e não sentem falta dele, porque não entendem essa verdade. Muitos confiam no batismo,
na ascendência familiar e no fato de que ser membro da igreja. Aqui é lançado o princípio de que deve desenganar a nossa mente de tal erro. Nem todos os de Israel são de Israel. Nem todos os crentes são verdadeiramente crentes. Nem todos os cristãos são verdadeiramente salvos. Nem todos que se dizem cristãos. Precisa você ter Cristo como seu único, todo suficiente Salvador. Crer no coração e ter Ele como seu único, todo suficiente Salvador e confessar com a sua boca. Muito obrigado a todos. Então, que Deus dê uma excelente semana para todos. Vamos agradecer a Deus, então, por esses momentos. E eu convido mais uma vez o irmão Lamoniel, que encerra nosso culto com a palavra de oração. Amém. Muito obrigado pela presença de todos. Nós temos um casal. Prazer tê-los aqui. Deus possa abençoar a vida de vocês. Tá? Hoje a gente conversa um pouco mais. Deus abençoe.